Vamos falar real aqui. Ninguém aguenta mais esse monte de cagação de regra sobre relacionamento. Eu vou começar esse vídeo cagando uma regra aqui pra você, olha só. Estou sendo hipócrita. Mas eu vou cagar uma regra aqui pra você que é: aprenda a pegar as regras que são cagadas por aí e olhar para a sua circunstância concreta, para a realidade, para você averiguar se isto cabe para a sua circunstância ou não. Combinado? Essa é a regra que eu vou cagar aqui para vocês, tá? Então você é um cagador de regra aqui também. Mas vamos lá. Por que eu estou te dizendo isso? Com base na minha experiência clínica, e aqui vou te dizer, se você não me conhece, eu me chamo Gabriel, sou terapeuta de casais e tenho uma clínica especializada em terapia de casal. Se você deseja conhecer mais sobre o meu trabalho, você vê na descrição desse vídeo, acessa o link que você vai ver meu site, vai ter mais informações, você entra em contato comigo pelo WhatsApp se você quiser ter o meu acompanhamento. Fechando aspas aqui, fechando parênteses. Dentro da minha experiência clínica, eu percebo uma série de neuroses, exageros e comportamentos completamente disfuncionais com base em regras que foram cagadas na internet, ok? Regras como: o seu marido precisa agir de uma forma XYZ e se ele não agir dessa forma significa que ele não se importa com o casamento ou ele não é um bom homem para se casar. E você vai lá, você já vê que você já está casado com ele, você olha para uma série de comportamentos que não condizem com aquilo que foi cagado na internet e você começa a ver uma série de problemas no seu marido, inclusive uma série de problemas que antes antes não existiam e você corre o risco de deixar de enxergar uma série de qualidades que o seu marido possui ou que a sua esposa possui, enfim. E pode ser que o seu marido ele tenha mesmo uma série de defeitos, uma série de más inclinações, e a sua esposa também, que não condizem com este ideal que foi te apresentado, com essas regras que foram te apresentadas na internet e que seriam boas, de fato. Mas o que eu quero dizer aqui é, se a gente perde o referencial na realidade, essas regras elas deixam de se tornar alguma espécie de parâmetro e passam a fazer com que você fique desgostoso a respeito da realidade em que você vive. E eu vou explicar isto com calma. Mas antes eu vou deixar uma crítica aqui que eu faço, e talvez eu não tenha feito muito essa crítica aqui, e eu vou dizê-la hoje. Há uma série hoje de influenciadores e profissionais na internet com um discurso muito forte, um discurso no imperativo, que é: faça isso, faça aquilo. E eu vou me referir aqui especificamente ao nicho de relacionamentos, que é o nicho onde eu estou inserido. E eu quero que vocês notem algo muito curioso. Uma grande parcela deste tipo de profissional, desse tipo de influenciador, são profissionais que não possuem um referencial concreto na realidade vivida. Vou explicar de um modo menos rebuscado. Isso significa que muitas vezes esses influenciadores estão te dando conselhos, estão cagando uma série de regras através de um discurso imperativo. Faça isso, faça aquilo. E estes mesmos influenciadores, eles não possuem uma circunstância semelhante à sua. Ou seja, homens e mulheres dizendo, por exemplo, como você deve criar os seus filhos, se nem filhos eles têm. Há um grande psicólogo aí, que ele é bem famoso na internet, dando conselhos sobre relacionamento. E esse cara, ele não possui um relacionamento longevo. E você aí, com seu relacionamento de 10 anos, 15 anos, 20 anos de casamento, ouvindo os conselhos de uma pessoa que, por mais que tenha estudado, ela não possui um referencial na realidade, ou seja, ela não viveu aquilo que ela está falando para você fazer. E a gente pode abrir um pouco, eu vou entrar nessa discussão aqui. Eu não ia entrar, mas mudei de ideia agora. Eu vou entrar nessa discussão aqui porque eu quero que você me ouça e você crie mais discernimento a partir disso que eu vou te dizer, ok? Vamos lá. No início
da filosofia, a filosofia clássica, entendia-se que a aquisição de conhecimento e o desenvolvimento de determinada técnica deveria estar associada com um certo tipo de comportamento. Um comportamento que, dentro da filosofia, seria a busca pelas verdades, a busca pela verdade última das coisas. Ou seja, isso significa que o meu desenvolvimento intelectual e técnico, ele deveria necessariamente estar o tempo todo sendo testado pela realidade concreta. Isso significa que a realidade, ela é o filtro com o qual nós devemos medir, filtrar as nossas ideias. Então, há uma postura, nesse sentido, uma postura ética em relação ao conhecimento, que é, será que estas ideias que eu concebo, elas são coerentes com a realidade concreta? Será que isto que eu estou propondo funciona de verdade? E, enfim, não vou entrar em pormenores aqui. O que eu quero dizer com isso é que, em um determinado momento da nossa história, do próprio pensamento filosófico, o conhecimento ele passou a estar destacado da realidade concreta. O conhecimento intelectual, o desenvolvimento da razão, da intelectualidade, ele se tornou algo completamente independente da realidade. Ou seja, a realidade não passou mais a ser um filtro para as nossas ideias. E aí eu vou dar um salto disso para o momento atual que nós vivemos, para esse tipo de influenciador, que vai te dizer uma série de coisas que não possuem um referencial na realidade. Vou repetir aqui, desculpem a redundância, mas influenciadores que vão dizer como você deve construir o seu casamento, restaurar o seu casamento, se nem um casamento duradouro eles têm ainda. Se nem crises eles puderam viver ainda. Você vê aí meninas de 20 anos dizendo como uma esposa deve ser e uma menina que está casada há 1 ano, há 2 anos. Há 2 anos o casamento ele passou por muito poucas provações. O casamento ainda não passou por uma quebra financeira. O casamento ainda não passou pela vinda dos filhos, do primeiro, do segundo, do terceiro filho. Um casamento que não passou pelo próprio processo da passagem do tempo, pela própria tendência do esfriamento da sexualidade, pelos perrengues da vida que tendem a nos afastar enquanto casais. Um outro exemplo disso são homens com lá seus 40 anos de idade, que nunca construíram um relacionamento duradouro, dizendo como você deve lidar com o seu casamento. A grande crítica que eu faço aqui é que vou cagar mais uma regra para você. Saibam escolher a quem ouvir. A minha proposta com vocês é um pouco diferente. A minha proposta é que vocês desenvolvam a capacidade de discernir sobre as coisas. Por isso que os meus vídeos eles nunca são direto ao ponto. Os meus vídeos eles são uma construção de um raciocínio, uma construção onde eu vou te explicando o porquê eu penso da forma como eu penso. Essa é a forma como eu busco construir o meu conhecimento. Se você vê em alguns vídeos aqui anteriores, você vai se deparar com um vídeo que se chama As habilidades necessárias para construir um relacionamento saudável. Uma dessas habilidades é a habilidade de adquirir conhecimento, mas não adianta nada eu adquirir o conhecimento se este conhecimento que eu adquiro, ele não encontra um referencial na realidade. Se este conhecimento que eu adquiro, ele vira uma mera fantasia, uma fantasia onde eu passo a olhar para a minha realidade e não enxergar ela, mas enxergar essa fantasia. Então, muitos dos casos que eu recebo são de problemas que começaram a aparecer no relacionamento depois que vocês começaram a consumir uma série de influenciadores que cagam uma série de regras para vocês. E eu preciso ser honesto aqui e dizer o seguinte: há uma parte boa
desse tipo de influenciador. Não desse tipo de influenciador especificamente, mas há uma parte boa nos influenciadores em geral, que é, muitas vezes, esses influenciadores, eles expandem o nosso imaginário, expandem o nosso universo de possibilidades de como um casamento pode ser. De como um casamento pode ser, ok? E isso é importante para que nós construamos um referencial daquilo que podemos ser e caminharmos em direção a este referencial. Só que há um problema nisso. E aí é um problema onde eu vou fazer um apelo total à sua consciência e à sua honestidade. Que você entenda que o processo de se alcançar num ideal de casamento é um processo que dura a vida toda e que não acontece da noite para o dia e que deve ser conduzido com muita paciência e com muito amor, sobretudo. E eu sei que vocês muitas vezes caem no erro de querer chegar logo nesse ideal, de querer fazer com que o seu casamento mude da água para o vinho. E isso gera pressa, isso gera falta de paciência, isso é uma forma egoísta de lidar com as coisas. Por que egoísta? Porque você muitas vezes deseja que o seu cônjuge ele se transforme neste ideal que você está visualizando. Ok? Então, o papo aqui com vocês hoje é como uma espécie de um conselho amigo. Que conselho amigo é este? Tudo bem olhar para essas referências, né? Vou cagar essa regra aqui. Olhe para essas referências, mas saiba discernir. Acompanhe esses influenciadores e veja se, concretamente, eles vivem aquilo que eles pregam. Se a palavra deles, se os conselhos que eles dão produzem resultados reais na realidade, ou se eles têm um lastro biográfico, se a história deles os dão embasamento para te dizer o que eles dizem, ok? Este é o recado de hoje. Eu quero muito saber a sua opinião. Se você olhar para mim aqui e falar assim, mas você tá cagando regra, eu tô cagando regra aqui também, entendeu? Enfim, eu faço isso também, mas eu faço isso, vou me defender. Eu faço isso com o intuito de apresentar para você sempre pilares, fundamentos da construção de um bom relacionamento. E não um comportamento mínimo do tipo, o homem deve falar assim, o homem deve falar assado, a mulher precisa ser mais assim, a mulher precisa ser mais assado. Sim, vocês vão precisar ser de um determinado modo ou outro, mas de acordo com a sua circunstância em concreto e de acordo com o seu cônjuge. Ok? De acordo com o seu cônjuge. Por isso, é necessário que vocês busquem se conhecer cada vez mais. Entender quais são as suas motivações, entender quais são os seus anseios, as suas angústias, os seus desejos, os seus ideais, porque isso vai fazer com que você olhe para esse conjunto de regras e pense o seguinte, será que isso serve para o meu casamento? Será que isso vai ajudar o meu marido, a minha esposa? Se você seguir as regras com esta capacidade de discernimento, que é o que eu venho tentando construir aqui, então, super válido. Se você pega essas cagações de regra e bota aquilo como uma espécie de cabresto, com uma resposta muito simplificada sobre os problemas que você passa no seu relacionamento, a chance disso se tornar uma série de neuroses, uma série de obstáculos para a melhora do seu relacionamento é muito grande, ok? Então é isso, saibam a quem ouvir. E eu tenho aqui uma hipótese. Com o advento da inteligência artificial, com o aumento do fluxo de informações, cada vez mais nós precisaremos entender se essas informações que nós recebemos possuem um correspondente
na realidade concreta. E por isso a nossa postura ética deve ser uma postura de busca e amor pela verdade. Senão, essas informações, elas nos tornarão cada vez mais perdidos e não se tornarão um norte confiável no qual nós podemos nos apoiar, ok? Essa particularmente é a minha postura ética na vida, que se reflete na minha postura profissional. Por isso, tenho estudado muito mais filosofia, tenho estudado muito mais antropologia filosófica, tenho estudado sobre a alma humana neste momento da minha vida, Aristóteles. Inclusive, este livro é minúsculo, mas muito denso. E é isso que eu gostaria muito que você pudesse fazer também, para você ganhar, no fundo, liberdade. Porque a liberdade sem discernimento, ela é uma prisão sofisticada, ok? Então eu espero que você goste desse vídeo. Quero saber a sua opinião, o que você acha sobre isso. Comenta aqui embaixo. Nós nos vemos amanhã, no vídeo de amanhã. Um grande abraço.